Tá ligado aqui o microfone? Tá sim. Não vai aparecer minha cara não, né? Não, não vai aparecer sua cara não. Tá. Tudo começou quando eu tinha uns 8, 10 anos. Eu já tinha visto, né, uns amigos meus comentando e tal. Eu já sabia, né, passava na TV, todo mundo conhecia. Mas foi só depois de ver o pessoal indicando, né, comentando na escola, que eu tive interesse e tal. Eu comecei assistindo Liga da Justiça. Desculpa, é que é difícil falar. Depois eu fui pra Jovens Titãs. Quando eu tinha 15, 16 anos, eu já tava lendo até Vértigo. Eu não consigo ver nada da Marvel. Tudo que eu vejo deles eu reclamo, né? Eu falo que não tem autoralidade, que não é tão legal quanto. Hoje em dia eu me considero um DC dependente. Olá, bem-vindos ao Pinguim Dançarino, eu sou o David Juan da Purificação e o assunto de hoje são as séries da DC. Não me empurra que eu já tô na beira, tentando não fazer doideira. Então, apesar da brincadeira do título desse viés clickbaitico, meio que não dá pra traçar um paralelo das séries da DC, porque cada uma meio que é feita por um polo diferente, tem uma linguagem diferente e tem várias pessoas que são cabeças assim, de vários polos diferentes, então não dá muito pra você traçar um paralelo. Mas, contudo, todavia, eu acho que a longo prazo elas acabam esbarrando problemas assim. Talvez sejam inclusive problemas que toda série tem assim a longo prazo, né? Mas talvez seja mais fácil pra mim perceber elas nas séries da DC, porque, né, como eu brinquei na abertura, DC dependente. Obviamente eu vou começar falando das séries em ordem cronológica, mas quando eu chegar nos polos eu vou fugir um pouquinho da ordem. Por exemplo, quando eu vou falar do Arrowverso, é meio inevitável eu falar que Arrow gerou os spin-offs Flash, Legends of Tomorrow, e eu vou estar fazendo saltos no ano ignorando outras séries. Mas depois eu volto pra comentar essas séries isoladas. Então tudo bem? Vamos lá. Então pega sua pipoca, senta que o vídeo vai ser longo. As séries modernas da DC começam com Smallville no começo dos anos 2000. Smallville é uma série que, no plano inicial, ela era pra ser uma série sobre a juventude do Bruce Wayne, mas o projeto acabou sendo cancelado em prol de um filme que tava pra sair, não sei se ouviram falar, um tal de Batman Begins, que gerou duas sequências que nem fizeram muito barulho aí. E uma vez que esse projeto tinha morrido com Batman, o pessoal resolveu aproveitar ele com um herói que tava um pouco mais desgastado na mídia, né? Que era o Superman. Ele já vinha tido uma derrocada, assim, nas bilheterias, né? A bilheteria do terceiro e do quarto já tinha se flopado totalmente. Tinha tido uma série antes, né, de que até teve um considerável sucesso, o Superman Lois, mas a proposta de Smallville surgiu na WB, que era a emissora original, com uma coisa diferente, sabe? A gente tava nessa época em que as coisas de super-heróis tratavam de super-heróis, mas de uma maneira não muito assumida, né? As coisas eram meio que na escondida, assim, tipo os X-Men usando a roupa de couro preta, e os criadores da série chegaram com uma proposta inusitada. Seria uma série sem voo, sem coisas chamativas, sem colã, né, que era o mais importante pra eles, e a série surgiu a partir disso, né? Ela durou 10 temporadas, e ele foi esse sucesso estrondoso. E eu já quero levantar um questionamento, né, que vai arrastar assim pro longo dos vídeos, que é o que é funcionar a longo prazo? Porque Smallville funcionou durante 10 anos, ele virou esse evento transmediático, né, que vazou pra animação e vazou pra quadrinhos. Será que ela não funciona? Ou em algum momento ela começou a se perder assim em termos de proposta e qualidade? Isso é o que eu acho e eu vou explicar melhor conforme a gente for falando das outras séries. Durante a emissão original de Smallville, o pessoal tentou apostar em várias séries, né? Teve uma série das Aves de Rapina, que era bem ruim, inclusive. Aliás, é engraçado você voltar pros posters dessa série, que parece tudo muito genérico de Anjos da Noite, né? Ela é bem um produto do seu tempo, assim, acho que mais do que Smallville até. E com o sucesso de Smallville e a popularidade, o pessoal tentou fazer spin-offs, né? Durante muito tempo se cogitou um spin-off do Aquaman, porque o episódio dele tinha sido muito bem assistido, assim, na emissora. Depois eles começaram a adicionar outros personagens, e a série começou a ir pra outros lados, e a partir disso que eu acho que ela vai se perdendo, né? Eu acho que uma coisa legal de destacar em Smallville é que Smallville ela começa enquanto esse drama adolescente, né? Essa coisa mais Dawson's Creek, conforme vai passando o tempo, né, e o lado super-heróico dela vai aflorando, ela vai se tornando uma coisa diferente, só que tentando sempre manter esse lado humano e tal. E aí já mora um problema que acabou se arrastando por essas outras séries, né, que é a incapacidade dela de poder ser essa coisa megalomaníaca que o tema pede, né, essa questão do super-herói, e elas também terem dificuldade de intercalar isso com o lado humano, né. Acho que a gente só vai conseguir ter uma série que faz muito bem isso mais recentemente com Superman Lois, mas isso mais pra frente no vídeo. Smallville sendo uma série do Superman, nada mais justo do que o pessoal abordar o Batman dentro da série.
Mas... E aí é que tá a pegadinha, é que o pessoal não podia usar o personagem do Batman porque ele tava sendo usado no cinema, né? Eles não queriam ter esse conflito. Então eles foram pro personagem que era mais próximo do tropo, essa questão do bilionário excêntrico, e colocaram o Arqueiro Verde dentro da série, né? O que depois acabou acarretando indiretamente no piloto de Arrow. E em 2012 a gente chega em Arrow. Só que não, porque nesse meio tempo teve uma série da DC que pouca gente lembra que é da DC, né? Por fazer parte de uma linha menor assim, que é o Alvo Humano. Não sei se vocês lembram, essa série aqui, que era uma série original da Fox. E assim, acho que de todas as séries que eu vou comentar aqui, ela é uma das mais foda-se, porque ela veio muito na esteira do 24 Horas, né? E ela tentava ser essa série de ação, assim, só que sem muito mérito de direção, sabe? Ela é outra série que acaba caindo nessa de um genérico, assim, do tempo em que ela tá inserido, né? Nada demais, mas nada inofensiva também. E, oficialmente, em 2012 a gente chega em Arrow. Eu, como fã de Smallville na época, eu lembro que eu acompanhei várias notícias, né, dessa questão da série do Arqueiro Verde, e do pessoal em dúvida se seria o Justin Hatley que voltaria, né, a interpretar o Arqueiro, até que a CW, na época, bateu o martelo e decretou que não. Aliás, um pequeno adendo aqui, muita gente acha que Smallville é numa série original da CW, mas na verdade ela começou na WB, que era o canal da Warner Bros, né. É que o que acontece é que a WB, ela passou por uma fusão com o CBS, né, e aí os dois canais criaram uma subsidiária que era focada para conteúdo adolescente, né, que é o CW, C de CBS e W de Warner Bros. Fim do adendo, né, nada importante só pra eu falar aqui. Mas voltando a falar de Arrow especificamente, né, é engraçado porque ela é uma série que ela seguia por um caminho realista, né, acho que a primeira temporada ela é uma coisa legal, mas nada demais, né, ela intercala bem essa questão da vida dos milionários brancos, típica série de CW, em contraste com esse lado super-heróico, só que numa pegada meio sombria e realista e tal. E Arrow foi por muito tempo um grande sucesso da CW, né, acho que a série atingiu seu ápice, assim, na segunda temporada, tanto em termos de audiência, né, quanto em termos de qualidade mesmo. A segunda temporada é uma que você revendo, ela continua bem bacana, assim, muito porque ela resolve algumas dificuldades que ela tinha, assim, na primeira temporada, sabe, que é intercalar essa questão do melodrama novelesco com a parte do super-herói realista, e até alguns problemas mais técnicos mesmo. Eu achava a montagem, assim, horrorosa, assim, na primeira temporada, como eles iam do presente pro flashback, a partir da segunda eles estão sempre buscando objetos de cena pra câmera transicionar a partir desse objeto do futuro pro passado e tal. E ajuda que você tem um vilão de ação forte, né, que é o Exterminador. Então a série tem umas cenas de lutas espetaculares, assim, nessa temporada. E o showrunner da série da época, que era o Greg Berlanti, ele já vinha de uma série com teor mais jovem e melodramático, né, ele já tinha sido roteirista em Dawson's Creek, ele era criador de Everwood, e ele queria muito estender esse universo de séries da DC sempre com essa pegada de um melodrama adolescente, né. E aí ele propôs, na época, pra CW, Flash, que surgiu como piloto dentro de Arrow, né, o piloto Backdoor, que é um piloto durante o episódio no qual o Grant Gustin, né, que tinha vindo de Glee, ele interpreta o Barry Allen, ele sofre um acidente, é atingido por um raio e ganha superpoderes. E Flash já é para um caminho bem diferente de Arrow. Se Arrow tinha essa coisa, quase um Batman do Nolan, assim, com arco e flecha, né, de você manter essa estética sóbria e realista, os personagens até tiram sarro, assim, na primeira temporada sobre o personagem usar o nome do Arqueiro Verde. Flash é para um lado totalmente diferente, ele era mais espirocado, você tinha gorila com poder telecinético e tal. E como já diz a Bíblia, né? E por muito tempo era bom. A primeira temporada, ela é bem legal, assim. Eu lembro que ela até furou muito a bolha do super-herói, né? Eu acho que as pessoas não lembram disso, mas Agents of S.H.I.E.L.D., que era uma série da Marvel, ela passava num canal aberto, né? Que é a ABC. E o CW, ele é um canal que ele não é transmitido para todas as regiões dos Estados Unidos. E, na época, Flash conseguiu bater a audiência de Agents of S.H.I.E.L.D., mesmo não sendo transmitido para todos os estados, assim, do país. Então ele deu essa furada forte. Eu lembro que todo mundo comentava bastante em rede social. Só que ela também foi uma série que foi se cansando, né? Já na terceira temporada, a série perdia muito fôlego, tal qual sua série irmã, Arrow, porque enquanto a primeira temporada de Arrow era ok e a segunda já era boa, a terceira já começa a sofrer um desgaste, né? Até por trazer o personagem do Flash, a série estava trazendo coisas novas, ficção científica, no qual o próprio Arrow, enquanto série primária, teve dificuldade de se adaptar a essa questão de meta-humanos e de como criar caso da semana. E aí, enquanto o Arrowverso nascia, os problemas de ritmo e narrativa só se acentuavam. Mas, à mesma medida que as séries iam ficando problemáticas, o universo ia se expandindo. Então, o Greg Berlanti propôs uma série da Supergirl, mas o CW não quis produzir, porque na época eles tinham medo, né, de virar o canal oficial da DC, eles falavam que não queriam esse rótulo e tal. E olha o que aconteceu hoje em dia, né? E eis que um tempo depois de Flash surge Supergirl, que era a primeira série teen dessa leva com uma heroína feminina, né? E eu tenho que falar que eu não sou muito fã. Eu lembro que na época eu tava meio carente de Flash, né? Porque eu tinha gostado muito da série. Aí eu fui tentar assistir, assim, pra compensar. Eu achei um saco, sabe? Eu vi até o episódio 6 e parei. Aí depois teve o crossover com Flash ainda na primeira temporada. Eu fui ver o crossover. Achei bem meia boca e não quis continuar. Até que foi anunciado o Superman, que é um personagem que eu gosto muito. Ele apareceu nos 2 primeiros episódios da série. São episódios muito divertidos, assim. Os dois tinham uma dinâmica muito única. Eu
falei, cara, talvez eu fui injusto com a série, eu devo voltar a ver. Aí eu vi metade do terceiro episódio, achei uma merda e nunca mais voltei a ver. E se o Arrowverso tava se expandindo pra além do CW nessa época, a gente tava vendo tentativas de séries em outros canais, né? A gente teve Constantine em 2014, que era da NBC, né? E na época você teve uma série de polêmicas, assim, né, em relação da adaptação do personagem, porque apesar de ser uma coisa esteticamente fiel ao quadrinho, eles não poderiam fumar, e a série tinha uma série de limitações orçamentárias, né? Então, Constantine, pra ser generoso, no máximo que ela foi, assim, com o passar do tempo, era um grande Supernatural alternativo com protagonista britânico, ao invés de dois irmãos gostosos. E voltando pro CW, ainda em 2015 a gente teve outra adaptação de um personagem da Vertigo, né? Porque o Constantine é um personagem da Vertigo, que depois acaba voltando pra DC, que é o iZombie, que transforma um quadrinho muito específico da Vertigo, de comédia de zumbis, numa comédia de zumbis, quem diria? Só que seriado, né? Então ele assumia muito mais essa estrutura do vilão da semana, né? E da protagonista resolvendo casos. E que, apesar de eu não ter terminado a série, ela era uma série que ela era bem gostosinha. É o tipo de série que a gente veria facilmente enquanto almoça e tal, porque a protagonista, que eu não lembro o nome agora, ela é ótima, cara. E uma característica central da personagem dela é que quando ela come os cérebros, ela emula o comportamento do cérebro de quem ela comeu. Então você tem episódios que ela tem que agir como patricinho, episódios que ela tem que ser mais arrogante e tal. E essa possibilidade dava chance pra atriz poder brilhar, assim, enquanto ela interpretava. Então, era uma série gostosinha, mas nada demais. Enquanto a Constantine é essa série genérica de Supernatural e a iZombie era essa série de caso semanal divertida, mas nada demais, a iZombie durou lá suas 4 temporadas, enquanto Constantine foi cancelado na primeira. Mas, como um dos poucos consensos, assim, em relação à série, é que o Matt Ryan tinha incorporado muito bem o papel, ele acabou ganhando uma chance depois no Arrowverso, mas depois a gente fala sobre isso. E voltando pro Arrowverso, que virou o grande polo de produção da DC nessa época, vários personagens já tinham sido introduzidos, né? A gente tinha tido o Átomo em Arrow, a gente tinha tido o Capitão Frio e o Onda Térmica introduzido em Flash, e começaram os boatos de que ia rolar algum spin-off, né? Eu lembro que na época eu li notícias falando que o spin-off podia chamar só o Átomo e ter participação de outros personagens. Até que foi divulgado que a DC estaria fazendo sua primeira série de supergrupo, que era Legends of Tomorrow. E que, assim, pro bem ou pro mal, ia reunir, né, os melhores elementos de Flash, os melhores elementos de Arrow, e a divulgação da série mostrava, né, como ela era essa união das duas séries e os personagens interagindo. No mundo pós-Vingadores, esses seriam os Vingadores da DC na TV. E aí, quando saiu a série, era uma bosta. Ela é uma série que ia mais pra essa pegada do Flash, do Supergirl, de ser essa coisa mais compromissada, mas ao mesmo tempo ela tinha um elenco que era podre e ruim, uma trama inchada e uma direção muito medíocre. É uma série que eu insisti por muito tempo nela, até que eu abandonei, porque eu percebi que eu tinha mais tempo da minha vida pra perder vendo outras coisas que não Legends of Tomorrow. Mas, como bom DC dependente que eu sou, eu voltei pra ela na segunda temporada pra dar uma conferida, porque os vilões da segunda temporada seriam os vilões da terceira temporada de Arrow e da primeira de Flash, né, que era o Flash Reverso e o Damien Dark. E a partir daí, olha quem diria, a série, ela encontrou um caminho próprio pra ela, né, que é se transformar numa sátira, assim, dessas coisas de super-heróis, sabe? Hoje em dia eu gosto de descrever a série como basicamente um community de super-herói, porque cada episódio é meio que um gênero de filme específico, e aí o fato das pessoas terem superpoderes é só uma possibilidade de você ter um super-herói naquele gênero, sabe? Você tem um filme de assalto, você tem filme de cowboy, filme de vampiro, filme de zumbi, todos em algum momento do tempo sendo visitados pelas lendas enquanto eles resolvem esses problemas. E por incrível que pareça, é uma das poucas séries do CW que eu ainda acompanho hoje em dia, sabe? Eu acho que depois que você cresce e tem menos tempo, você escolhe melhor o que você assiste, mas Legends of Tomorrow ainda é um entretenimento gostoso que tá sempre no meu coração. E saindo um pouquinho do Arrowverso, daqui a pouco a gente volta pra ele, porque a gente tem que falar dos crossovers, eu preciso falar sobre Preacher, que é uma série do Seth Rogen e o Evan Goldenberg, né, que é a dupla que a gente conhece por ter escrito Superbad e por aquela caralhada de filme que o James Franco é maconheiro. E é outra adaptação da Vertigo, que é um selo adulto pra DC, e era pra AMC, o canal de Breaking Bad. E o que acontece? Preacher é uma série baseada nos quadrinhos do Garth Ennis, né, que é esse autor com essa via escatológica, que critica a sociedade, a religião, né. Ele é dessa leva de autores britânicos que vem pros Estados Unidos, então muito da visão dele é uma visão crítica ao modelo de vida estadunidense, né. Então a série giraria em torno disso. Porém, como a gente tá falando de uma emissora de TV, é lógico que o orçamento da série ia ser limitado, e ela ia se passar numa cidade só, e vai ser um road movie, como é na mídia original. E ela é uma série que ela é meio que um genérico de outras séries da AMC. Ela não é ruim, ela tinha lá sua cota de comentário ácido, né, mas tudo isso lavado e passado por um filtro que poderia ser exibido na TV. E ela tem um elenco fantástico, assim, né, tirando o protagonista, porque esse cara é um merda, a TV deveria parar de escalar ele pra fazer protagonista. Mas você tem a Ruth Negga, né, que gerou várias polêmicas, né, porque as pessoas são racistas e não conseguem ver um ator negro tendo voz interpretando um personagem conhecido. E o menino que eu sempre esqueço o nome, mas que interpreta o Cassie de vampiro, ele também fez Misfits, que é uma outra série muito ácida e britânica e tal, e que ele interpreta o Cassie, esse vampiro escocês, e ele também tá, ó,
Ela é uma série que ela começa com uma pegada meio sóbria, assim, né? Ela retrata o inferno de uma maneira bem minimalista, os anjos, os demônios. E como várias outras séries da DC que foram surgindo nesse meio tempo, né? Ela jogou isso pro caralho em algum momento. Ela decidiu que não, agora vai ter gente maquiada, o diabo vai ser um cara com chifre. E ok, né? A série foi mudando com o tempo. E que bom, porque você se limitar a essa estética realista quando o seu tema é fantástico, acaba nunca querendo dizer nada. E ela é uma série que durou lá suas 4 temporadas, ela teve seus fãs enquanto tava saindo. De todas as que eu citei agora, talvez ela entre os destaques, mas não muito por mérito próprio, acho que é mais por baixo mérito das outras. Então fica por isso mesmo. E antes de voltar pro Arrowverso, que como eu já estabeleci é o grande pilar das séries da DC na década passada, infelizmente, a gente também precisa voltar pra uma coisa que eu falei no começo. Lembra que eu falei que no começo você tinha essa proposta de fazer uma série do jovem Bruce Wayne e de acompanhar ele enquanto pessoa mais nova, antes da formação dele pra ser o Batman? Nesse meio tempo essa série aconteceu, e ela é Gotham, que é uma série horrorosa. Tem uma coisa engraçada que tudo que a gente consome é meio que um produto do seu tempo, né? Eu comentei mais cedo sobre como o Smallville ele ia por essa linha de Dawson's Creek, ele se estabelecia muito bem enquanto esse melodrama de adolescente, ele funcionava muito bem nesse sentido. Birds of Prey era mais essa estética genérica, ele era meio que um Buffy de 1,99, né? E também muito um produto do seu tempo. E a série do Arrowverso é de um mundo pós-MCU, né? Então é tudo escandaloso, espalhafatoso, as pessoas usam fantasia, gorila com poderes telecinéticos, né? Sempre bom destacar essa parte. E por que eu precisei desse disclaimer pra falar isso? Porque Gotham não faz sentido nenhum. Ela é uma série de 2010, do mundo pós-Vingadores, em que toda a graça dela é ela ter essa estética pseudo-ed, né? Ela trabalhar muito com essa sugestão, mas pra um fantástico que a gente já sabe onde vai dar, sabe? Ela é uma série que ela o tempo todo tá evidenciando, tipo, esse aqui é o Pinguim, esse aqui é o Duas Caras, esse aqui é a Era Venenosa. Só que o tempo todo a série quer que a gente compre essa sugestão que ela tá vendendo de não, mas é que você não sabe disso e tal. Sendo que a própria série ela funciona por estar trabalhando com esse tipo de personagem, essa caracterização. Eu acho que ela é muito fora de seu tempo, assim. E essa é uma outra série que ela tem um histórico de produção bem particular, né? Porque, na verdade, o que acontece? A finada Fox, né, que recentemente foi engolida pelo rato, ela tinha produzido a série original do Adam West, né? O Batman de 66, que todo mundo conhece, virou esse fenômeno de marca. E a DC, ela queria poder trabalhar com essa transmídia, ela queria produzir quadrinhos, voltar a fazer animações. Então eles fizeram um acordo em que eles poderiam usar os personagens do Batman, mas não o Batman para produzir alguma coisa, enquanto a DC podia usar o Batman 66 para fazer animações, vender quadrinhos e tal. Aí o acordo agradou todas as partes, eles fecharam e Gotham saiu do jeito que saiu, né? E o mais maluco dessa série é que se você vê os primeiros episódios da primeira temporada e depois pular pro final da série, ela vira uma coisa totalmente diferente, assim. Ela começa quase como um soft Nolan e termina como um Joel Schumacher cheirador de crack, sabe? Ela tem toda aquela cor e aquela energia pulsante que tem nos filmes dele, só que tudo meio descomedido e exagerado. Ela é bem específica, assim, e bem ruim. E voltando de novo pro Arrowverso, né? Se a gente já tinha Supergirl, Arrow, Flash, Legends of Tomorrow no canal, nada mais justo do que o canal fazer um crossover entre essas 4 séries. Os crossovers já tinham sido estabelecido antes, né? Anualmente você tinha um crossover de Flash e Arrow, o primeiro era Flash vs Arrow, aí no segundo você teve o crossover que funcionou com o piloto pro Legends of Tomorrow, e logo depois eles fizeram Invasão, que era um crossover que juntava as 4 séries numa batalha por alienígena, e que é surpreendentemente legal. Eu acho que uma coisa que vale destacar é que, por pior que hoje em dia sejam as séries da CW, esses crossovers continuam sendo muito divertidos, sabe? Acho que uma constante dessas séries é que elas são ruins, mas elas têm no mínimo personagens interessantes. Então quando você sai da trama pastichizada, né, de ficção científica do sci-fi, feita com 50 centavos, e vai pra essa comédia de interação com esses elementos pulando em tela, tende a ficar muito mais aceitável pra você enquanto espectador. E a partir desse crossover, algo maior começaria a ser preparado, né? Desde o começo da série do Flash pintou essa coisa da crise nas infinitas terras surgindo, né, daqui a 10 anos, e aí o crossover tava nos mostrando cada vez mais uma escala que as séries poderiam alcançar. Só que antes de falar desse crossover que acabou mudando a cara das séries da DC, assim, eu preciso falar de uma outra série que surgiu nesse tempo e que muita gente também não sabe que é da DC, que é Lucifer, que é outra série que eu tive o desprazer de ver 4 episódios. Não que ela seja excepcionalmente ruim, mas ela é totalmente o tipo de série que eu não ligo. Eu acho que ela fica muito naquela linha do House, sabe? De você tem um caso que precisa ser resolvido, e aí você tem um protagonista excêntrico e charmoso, e você assiste a série só por isso, sabe? Que é o tipo de série que me deixa, ó... E se Lucifer era essa série da DC que as pessoas esquecem que é da DC, nesse meio tempo surgiu o DC Universe, que era um serviço de streaming da DC, né? Ele era um serviço que combinava as animações, os quadrinhos, as séries de TV e tal. E aí, como proposta desse serviço, começaram a se produzir séries originais, que traíram de novo o Greg Berlanti, que eu já citei mais cedo por Arrow, Flash, essas coisas. E dessa vez para trabalhar um novo formato, né? A primeira série anunciada deles era Titãs, que era essa coisa sombria e realista, e que eu acho a coisa mais atroz que a DC produziu, assim, nas últimas décadas. Eu acho que
ela tem um tom cínico e pedante que atrapalha a própria escrita da série. Eu acho que ela tem um ritmo chato. Eu acho a série esteticamente desagradável. Eu acho que ela é incoerente. Ela tem uns elementos fantásticos que não se conversam com os temas da série, como eles estão sendo abordados, sabe? Ela é uma série que a primeira temporada dela gira em torno do Asa Noturna percebendo que ele é uma pessoa violenta e que ele tem que mudar isso. Só que ao mesmo tempo a estética da série ela super vangloria e glorifica a violência, né? Isso leva a gente a cenas tipo essa, em que o Dick, o Hank e a Dawn agridem esse grupo, né? E aí só porque o Dick furou a perna de um cara, né? As pessoas ficam, ô Dick, você tá indo longe demais. O que não funciona dentro da lógica estética da série, porque tudo é extremamente violento nessa série. São ossos quebrando, sabe? É um sangue digital que é sempre presente. Então de todas, essa é a série que eu acho mais merda. Porém, tal como Arrow, infelizmente, ela foi um sucesso. E ela conseguiu estabelecer toda uma nova leva de séries que surgiram com o DC Universe. Entre elas, Patrulha do Destino, que é uma grata surpresa, apesar de eu ainda ter minha cota de problemas com ela, e Monstro do Pântano, que foi cancelado ainda na primeira temporada. E é importante saber de todas essas séries, porque depois vão ser peças centrais no crossover da Crise nas Infinitas Terras. E antes de falar do crossover, eu preciso falar que nesse meio tempo a gente também teve Krypton, que já acabou, acho que foi cancelado na segunda temporada, Pennyworth, que é uma série que toda vez que eu lembro que eu existo eu fico pensando por que o pessoal resolveu fazer uma série do Alfred, né, mas ela tá aí. E uma série que pouca gente sabe, mas que tecnicamente ela é da DC, que é o The Boys. O que acontece? Lembra que eu falei mais cedo sobre Preacher, Seth Rogen e do Evan Goldenberg? Acontece que The Boys é um outro quadrinho que foi adaptado por eles, né? E ele é de uma editora que depois foi comprada pela DC e foi absorvida por ela, que é o Wildstorm. E que de todas essas séries eu acho que é o maior sucesso, né? Ela virou um fenômeno. É muito louco, né? Que ela tenha virado esse fenômeno. Ele tem esse caráter desconstrutivo de super-herói, né? E pouca gente associa ela a DC. Porque, nesse meio tempo, né? A gente teve a maior série de herói de todos os tempos, junto com o Legion, que foi Watchmen, do Damon Lindelof. Essa é uma série que não tem como eu falar muito sobre ela, porque isso acaba virando um vídeo à parte. Basta dizer que ela é do Damon Lindelof, que a gente já conhece por Lost e Leftovers, baseada num quadrinho do Alan Moore, que ela é uma série com interesse artístico muito próprio e que um dia eu espero poder fazer um vídeo só pra ela. E agora, finalmente, falando do tão aguardado crossover, né, que rolou no CW, em 2019 a gente teve a Crise nas Infinitas Terras. A série do Flash sempre previu a crise pra 2024, né, provavelmente no aniversário de 10 anos da série. Mas o que acontece é que ela é uma série que brinca muito com viagem no tempo, né, essa putaria, e todo mundo sabe que uma hora essa onda do super-herói vai acabar e que não ia durar pra sempre. Então os produtores simplesmente adiantaram o crossover pra 2019. E eu acho que é justo dizer que ele foi o Vingadores Guerra Infinita, assim, da DC na TV, né? Você tinha as séries do CW, Flash, Arrow, Legends of Tomorrow, Supergirl, Raio Negro, que eu acabei esquecendo de comentar, mas é outra dessas séries meio irrelevantes que tava na grade do CW. Você tinha ponta de séries que já tinham acabado, como Smallville, Aves e Rapina, Batman de 66. E no final do crossover você teria cameos de séries que estariam pra sair, como Stargirl, Superman Lois e o Caralho a 4. Então esse foi o grande fenômeno, assim, da DC na TV, né? Foi essa levada máxima do Greg Berlanti, tudo que ele sempre quis fazer, né? Porque desde que ele começou a produzir essas séries, não só da CW, mas as séries da Art Comics, ele sempre prezou muito por crossover, né, esses eventos transmediáticos, e realmente foi essa coisa, você teve a série passando na TV, ela foi dividida no final da temporada de outubro e o começo da de fevereiro, então ela durou esses meses. Durante esse tempo você teve os spin-offs em animação, você teve uma série quadrinho que contaria o que aconteceu com os personagens menores, e depois disso tudo foi meio que reestruturado, né, eles estabeleceram a série do DC Universe, a terra em que cada um se passava, as séries do Arrowverso, deixaram de ter aquela abertura narrada de Hi, my name is Barry Allen, I'm the fastest man alive, para uma abertura estilizada com páginas de quadrinhos se rasgando. E a partir disso a gente viu nascendo várias novas séries, né? A gente teve Stargirl, que era uma série do DC Universe que foi continuada pelo CW, Superman Lois, que é uma série que feita em parceria entre o HBO Max e o CW, enfim, uma infinidade de coisas que pelo visto não vai acabar tão cedo. Mas esse vídeo se iniciou com uma pergunta, que as séries da DC não funcionam a longo prazo e por que não funciona? E no meio do vídeo eu inseri a pergunta, o que é funcionar? É funcionar em termos de audiência? Porque se for, a gente tá vendo que funciona, né? O Arrowverso se estabeleceu como essa gigante de mídia em que cada série teve pelo menos 2, 3 temporadas. Eles conseguiram englobar séries que tinham sido canceladas em outras emissoras, os personagens ficaram famosos nas séries dele, como o John Constantine aparecendo em Legends of Tomorrow. Mas mesmo assim, é inegável que falta alguma coisa. E o que é? Pensando no paralelo mais direto, né, o MCU é essa grande franquia em que você só tinha 2 polos de séries sendo trabalhada, né? Durante muito tempo você teve só o Geoff Loeb fazendo coisa na Netflix e no ABC, enquanto o Zé Boné fazia festa no cinema e arrecadava bilhões com os Vingadores. Mais recentemente a gente teve essa guinada com as séries do Disney Plus. E que, diga-se de passagem, nenhuma é boa de verdade.
verdade, com exceção de Loki, né? Então acho que tá tudo 50-50. Mas pra mim também é inegável a baixa qualidade dessas séries a longo prazo, sabe? Smallville, ela é uma série que ela funciona enquanto Dawson's Creek, né? O lado adolescente dela é uma coisa gostosíssima de se acompanhar, sabe? Tem um clima bem único. Superman Lois, que estreou recentemente, ela também começa bem assim. Ela é essa coisa de um melodrama familiar, sabe? Essa dinâmica de família. Não à toa a grande inspiração da série é Everwood, que é só sobre uma família se mudando. Mas pra mim, acho que o grande problema de todas essas séries, indiretamente, é o próprio sucesso delas, quem diria. E por que eu digo isso? Porque várias séries dessas podiam ter acabado em algum momento mais cedo, sabe? Flash podia ter acabado depois da terceira temporada, você tem um momento em que o personagem enfrenta a si mesmo, sabe? Isso é uma coisa muito conclusiva. Arrow podia ter acabado na quinta temporada, né? Como eu acho que era o plano original, assim. E a partir do momento que as coisas se estendem, elas vão se desgastando, né? Saindo um pouco da série super-heróis, por exemplo, a gente pegar os sitcoms, esses que duram 9, 10 temporadas, sempre tem alguma temporada, assim, entre elas que o pessoal começa a achar que a série ficou fraca, seja Friends a partir da 8ª temporada, How I Met Your Mother a partir da 7ª, ou em séries de maior duração de fantasia, como Supernatural, a partir da 6ª. E é foda parar pra pensar que o grande inimigo dessas séries é o sucesso delas, né? Até porque esse sucesso sempre vem ao custo de uma autoralidade, de uma visão que as pessoas tinham pra série, sabe? Eu comentei mais cedo do Watchmen, e Watchmen, ela é essa visão do Damon Lindelof. A série não foi renovada por interesse dele, ela só seria renovada se tivesse algum outro autor querendo contar outra história, e é o que acaba faltando nessas séries, assim, pra elas funcionarem a longo prazo, né? Tudo bem que quem gosta da DC tem uma variação muito mais interessante de séries que acabaram mais cedo, ou séries que provavelmente não vão durar muito, né? Sweet Tooth é uma outra série recente aí que também é da DC, as pessoas esquecem, e que eu não imagino ela durando tipo 5, 6 temporadas, ou mais recentemente Y, O Último Homem, né? Que é mais uma dessas séries de pós-apocalipse, e também uma série da DC. Seria difícil imaginar uma extensão dela que virasse alguma coisa saudável, né? Seria difícil imaginar ela manter alguma relevância, assim, em termos de comentário social ou esteticamente, e é muito mais fácil parar pra pensar que se ela se estender por muito tempo, ela vai virar um The Walking Dead, né? Porque acontece. É foda que esse era pra ser um vídeo good vibes, né, em que eu fico falando sobre as séries da DC, mas acabou caminhando pra essa coisa meio triste, assim, né, em que a gente vê que nem sempre o sucesso é a melhor coisa pra uma série, é foda. Apesar de estar terminando nessa onda mais bad vibes, né, eu vou pedir pra você deixar o botão de gostei, se inscrever no canal. A gente costuma ter vídeos mais felizes do que esse por aqui. E se você foi com a minha cara e gostou das coisas que eu tenho pra falar, não esquece de conferir meu podcast, que é o Pinguim Dançarino. Ele sai toda quinta e tem sempre a gente comentando a animação e seus aspectos linguísticos. Então é isso. Até um dia com o próximo vídeo.